Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Não sei se repararam, mas hoje a nave aterrou num outro lugar, num outro planeta, no planeta da saúde, mas já lá vamos. Vou deixar-vos primeiro com o livro da semana, que escolhi também aqui um bocadinho inspirado no meu convidado, que é defensor destas práticas milenares. É o livro das meditações de James Allen. É uma iniciação à arte de meditar com pensamentos inspiradores para a manhã e para a noite. É um livro pequenino, como o autor James Allen já nos habituou, que foi publicado pela primeira vez em 1909 e reúne 2 pensamentos para cada dia do mês, um para a manhã e um para a noite. Portanto, para quem está a iniciar esta prática, fica esta excelente recomendação. E agora, vamos lá, aqui tentei adivinhar, quem nos está a ver no YouTube, quem nos está a ouvir não vai ter possibilidade de adivinhar, onde será que eu estou. Vim ter aqui com um convidado muito especial que eu não queria perder a oportunidade de ter nesta temporada da nave, que já teve na anterior, e são aqueles clássicos para mim que tem que ser, tem que manter. Ele dispensa apresentações, é um médico de referência, é um autor renomado, é defensor de uma medicina focada na saúde e é assim a pessoa que eu acho que melhor nos ensina a não normalizarmos a doença. Dr. Pinto Coelho, muito obrigada por ter aceito o meu convite outra vez. Obrigado, Inês, por ter lembrado que eu existo. Muito obrigado ao Ludgero e ao António pela companhia que me estão a fazer e agradecer também a generosidade da sua apresentação. E depois é sempre assim esta pessoa tão humilde e tão simpática. É uma pessoa irresistível, o doutor, vou-lhe dizer. É assim daquelas pessoas que eu tenho uma estima enorme, não só pelo seu percurso, mas pela pessoa que é junto de nós, junto das pessoas. Eu fico descontando o seu charme normal, devo dizer isso praticamente a toda a gente que entrevista. Não digo nada. É mesmo verdade, gosto mesmo de si. Agradeço. A parte de verdade que tenha, eu fico muito grato. Todos nós precisamos de reforços positivos. Quem diga, já tenho o ego suficientemente preenchido, é mentiroso, porque dá sempre espaço para mais um bocadinho. É verdade, e eu acho que é importante nós nos elogiarmos. Não reconhecerem que o nosso trabalho é sempre agradável, embora nós tenhamos a ideia que estamos a fazer as coisas mais ou menos bem, é sempre agradável ouvir palavras de incentivo. Claro. No fundo, que a Inês não é uma pessoa qualquer e dizendo o que diz, eu não me esqueço. Vim aqui a primeira vez à sua clínica, que é um espaço lindo, super luminoso, que não tem ar nenhum de clínica, daquela coisa que nós às vezes associamos às clínicas e ao hospital. Sabe porque é que poderá ter um ar diferente? Porquê? Vou dar a minha interpretação. Pode ser a geneira, mas é a minha interpretação. Se for erro, como é que é? O erro é algo à procura da verdade. Portanto, se for erro, peço imensa desculpa. Mas porquê que será um ar diferente dos hospitais? Porque os hospitais tratam essencialmente da doença. Nós aqui tratamos a saúde. É isso, portanto, é boa vibe. Tentamos evitar que a pessoa fique doente. Portanto, o ambiente tem que ser diferente, tem que ser um ambiente agradável, clarinho, com luz, que é exatamente uma das ideias de dizer, que as pessoas sentirem-se que vale a pena olhar para determinados aspectos que se calhar não são muito visíveis e não são muito focados e não são muito ensinados, que é os aspectos ligados à saúde. A nossa preparação médica é mais voltada para a doença. O paradigma que nos orienta é exatamente aquele chapéu de chuva, parecido com este, uma maleta, um comprimido. Portanto, a pessoa espera que fique doente para dar o comprimido. Os hospitais têm muito esse ambiente da doença, em que os médicos, meus colegas, fazemos as tripas de coração para resolver a doença. A pessoa já está doente. O que se tenta fazer na casa, em casas parecidas com esta, é exatamente evitar que a pessoa fique doente. Claro, ou seja, as pessoas vêm aqui não é porque estão doentes, muitas delas já estão doentes e vêm aqui na mesma. Procuram outras respostas. Mas podemos vir para cuidar da nossa saúde. Muitas querem continuar com saúde e querem chegar novos a velhos, que é como se chama a clínica. Exatamente. E o ar claro, o ar eventualmente alegre e a própria simpatia que as pessoas, que os técnicos possam aparentar, inscreve-se nesse registro de dar
alegria e de dar assim um ar simpático, que faz parte. Claro. Ninguém consegue ser saudável se não tiver assim, se não olhar a esta questão. Sem dúvida. E o ambiente molda-nos também. O ambiente dá conforto. O ambiente é algo que nos molda também de alguma forma. Doutor, eu nos últimos dias voltei a reler um dos seus livros e há pouco estava a falar de si enquanto ser humano, e no livro houve algo que me tocou, talvez também por estar grávida e mais emocional, mas houve algo na sua história que me tocou profundamente e que vai muito ao encontro daquilo de uma frase que eu costumo dizer, que é quando nós transformamos as nossas dores em dons. E tocou-me muito a introdução do seu livro, em que fala do seu filho Bernardo, não é? E que como o seu filho Bernardo o colocou, aquilo que mais me tocou foi, realmente há coisas na vida que nós não sabemos explicar, não é? Há coisas que nos transcendem profundamente, e há talvez acordos de amor, não sei, estou a falar do coração, sem saber, mas acredito que há acordos de amor que vêm para fazer a diferença no mundo. E no fundo, esta sua perda e esta sua ligação com este seu filho acabou por transformar não só a sua vida, mas a vida de centenas e milhares de pessoas com quem trabalha. Isto como tanto. O que é que eu lhe posso dizer? Logicamente, fico feliz por ler as coisas dessa forma e sentir dessa maneira. A única coisa que para mim não é, embora tenha dificuldade em representar em termos práticos e físicos aquilo que eu lhe digo, aquilo que a minha cabeça pensa, é que aquilo que não é para mim uma perda. O Bernardo não é uma perda. O Bernardo eu nunca o hei de perder, porque o exemplo dele é tão extraordinário que eu nunca o hei de perder. É de ter sempre comigo. Fisicamente não está cá. É a única diferença do antes para agora. Mas o Bernardo está cá, nunca o hei de perder na vida. Aliás, no meu gabinete de consulta lá em cima, é o Bernardo no meu braço esquerdo e o Bernardo no meu braço direito. Portanto, ele está sempre comigo, porque aquele exemplo que ele deu é o exemplo que me persegue hoje. E eu tento transmitir, enfim, de uma forma, não com esta pieguice, que eu sempre que falo de Bernardo fico piegas, eu não tenho forma de me tratar, não encontrei remédio para isto ainda, mas transmitir às pessoas, não só que eu tento dar a mão e ajudar, como à minha própria equipe, que é a forma que ele tinha de estar na vida, que é naquela máxima kantiana, nós conseguimos obter tudo quanto quisermos da vida se ajudarmos suficientemente bem o outro a obter tudo quanto precisa. Isto é muito extraordinário. Que nós fazemos, e como tal eu tenho isso sempre presente, está interiorizado em mim. E logicamente que foi o Bernardo que me ensinou. E portanto, aliás, eu estou convencido, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, que eu não fazia a medicina que eu faço hoje se não fosse o Bernardo. Sempre que tenho a oportunidade de ver, eu digo, foi ele que me fez ver, que me orientou para aquele princípio, sem o saber, para aquele princípio hipocrático do homem, do pai da medicina, que diz que o alimento é o nosso principal remédio. Eu não fazia a mais pequena ideia, que o curso não me ensinou rigorosamente nada sobre o alimento, e outras coisas que Hipócrates também ensinava, entre elas, primo non nocere, primeiro não fazer o dano. A maioria das situações que eu hoje vejo na minha prática clínica resolvem-se, não é de meter do comprimido pela boca abaixo, é aconselhando as pessoas a deixar de fazer as asneiras que vinham fazendo, muitas delas induziram a doença. Como tal, esta medicina, diria, funcional, integrativa, que todos nós na casa fazemos. A casa não sou eu sou um deles, era de ser giro se eu estivesse aqui sozinho. É uma família, não é? É uma família. É uma família que imbuída dentro deste espírito de ajudar o outro, fazer as tripas de coração para ajudar o outro a obter o que precisa. E, essencialmente, orientando, olha, não é por aí, no meu entender não é por aí, que lá vais, é antes por lá. Portanto, de outra maneira, não faças o que estás a fazer, por aí não vais a lado nenhum, arriscas a ficar doente, faz antes a coisa dessa maneira, que além de não ficares doente, andas mais feliz e podes entender que vale mais a pena andares cá no tempo que cá andares por cá. E como tal, esse espírito é o espírito que nos anima a todos. É fazer o que podemos
para ajudar o parceiro, o próximo que nos pede a mão. E o Bernardo foi ele que me ensinou, sem o saber, foi ele que me ensinou isso. Porque a doença de Bernardo, que é uma doença muito limitativa, a literatura dá normalmente 2, 3 anos para uma pessoa que tem problema dele. O Bernardo durou 12 anos, porque também percebeu-se que indo por caminhos diferentes, que haveria mais probabilidade de o ajudar. E foi esses caminhos que foram percorridos, e foi isso que, de facto, foi essas avenidas novas que eu percorri pela situação do Bernardo, que percebi que é exatamente por aí que ainda hoje fazemos isto. Todos nós. Os 5 livros que eu escrevi nos últimos 4 anos foi a equipa que escreveu. A mão pode ter sido a minha, mas foram eles todos que escreveram. Com os resultados fantásticos que temos tido, nesta forma diferente de olhar para a pessoa, olhando primeiro para a causa, não deixando-nos preocupar com as consequências, com certeza que sim, a pessoa tem que estar com uma dor, tem que estar com qualquer coisa para a pessoa deixar de ter a dor, mas olhando essencialmente para as causas e vendo de facto os resultados e percebendo que realmente o caminho é por ali. E uma das coisas que dá realmente jeito a pessoa a apontar e entusiasmar a pessoa a fazer é olhar para aspectos relacionados com o ambiente na altura, o curso de medicina que é completamente alheio, não dá pelo menos a atenção que deveria, não quero arranjar problemas com os meus colegas, Deus me livre, mas concordarão comigo que se poderia esgotar mais depressa o tema, poderia-se investigar mais a influência da mente sobre o espírito. E isto não se faz sobre a matéria, perdão. Isto é ao final do dia, são 6 da tarde, estou a trabalhar desde as 7h40 da manhã, já vi não sei quantos doentes, mas já não estou no meu melhor. Quem me ouve, dê-me desconto. Está ótimo. Dê-me desconto. Mas realmente a ideia é perceber que o espírito, a mente, eu gosto de dizer que há 4 tipos de saúde. Tudo começa na saúde física, havendo saúde física, há a saúde psicológica, havendo saúde psicológica, há a saúde espiritual, havendo saúde espiritual, há a saúde social. Todas elas se encavalitam umas nas outras. E se não houver realmente saúde psicológica e espiritual, dificilmente a pessoa se pode sentir bem consigo próprio e com os outros. Estar muito bem do ponto de vista físico, psicológico e espiritual, e está em casa com uma almofada em cima da cabeça, espera que o sol se ponha para nascer assim, não se pode considerar saudável. Portanto, saúde mete também a parte social. Mas todo este conjunto tem a ver com a pessoa sentir-se bem daqui para cima. E, portanto, o ambiente que nós tentamos criar é exatamente para a pessoa perceber que faz parte da nossa saúde. Isto não nos é ensinado na faculdade. Lá está, porque na faculdade é muito doença. Nós saímos da faculdade uns exímios curadores e tratadores, os melhores intensivistas, não digo do mundo, mas se não for deste mundo é do outro. Somos de facto extraordinários, dificilmente haverá médicos melhor que nós para tratar nos serviços de urgência como intensivistas. Quando diz nós em Portugal? Médicos portugueses são do melhor que há, são a nível mundial, são do melhor que há como intensivistas para tratar a urgência, para tratar a doença, para tratar a crise. Nós depois poderíamos fazer melhor é tratar a sequência, é fazer com que, por exemplo, em termos muito práticos, a medicação que utilizamos para debelar uma situação não se prolongue no tempo. E há muitos casos que poderiam, a medicação não tinha nada que continuar a ser tomada e é durante praticamente na vida inteira. Já estou a fugir um bocadinho da pergunta. Portanto, nós, é assim que eu vejo a medicina, juntar as 4 valências que eu me referi ainda há pouco. Portanto, todas elas juntinhas é que faz com que a pessoa se sinta saudável, é que a pessoa se sinta com saúde. Ter saúde é ter aquelas 4 vertentes. Começa na física. É muito difícil a pessoa ter saúde psicológica, espiritual, se não tiver saúde física. Sem dúvida. A pessoa tem que ter saúde física e para isso há que abrir a porta e fazer a vénia ao Hipócrates, ao pai da medicina, que diz que, de facto, várias coisas que nós, na faculdade, temos alguma dificuldade em perceber. Claro. Que é o alimento é o nosso principal remédio, não temos uma cadeira de nutrição, salvo uma outra faculdade que já começa a ter. Quem não sabe tratar, que não conhece o alimento, não sabe tratar doenças. Temos dentro de nós tudo quando precisamos. Digo isto a um CEO de um grande grupo farmacêutico que tem um ataque de miocárdio. Ser que temos dentro de nós tudo quando precisamos. Um infarto de miocárdio, melhor.
E todas as doenças começam no intestino, que dificilmente nós saímos da faculdade com esta noção. O médico não sai da faculdade a perceber a importância gigante que os 7,5 metros de tripa que nós temos dentro da barriga têm. Não tem a mais pequena ideia. E, portanto, essa é uma medicina nova, diria. É um bocado complicado falar em medicina nova. É um diferente olhar para a medicina. A medicina é só uma. É um diferente olhar para a medicina que nós... E por isso é que é tão importante haverem pessoas como o doutor, que realmente fazem esse caminho das pedras, não é? De desbravar caminho, para que um dia isso possa chegar à faculdade como um novo paradigma e possam que essas novas cadeiras, essas novas disciplinas... A Universidade Nova de Lisboa, a nova Medical School, já tem uma cadeira de Ciências da Nutrição, há 2-3 anos, pela primeira vez. Não é a primeira vez que uma faculdade de Medicina que aparece com uma cadeira de Ciências da Nutrição, mas é pedrada no charco. Não é, pode haver um outro, parece que falaram, há uma na Covilhã que também já olha para o alimento de forma correta, não é? Neste momento ainda o nutricionista dá-nos 10-0 a nós médicos sobre nutrição. Claro. Ele não faz outra coisa se não estudar a nutrição. Nós não fazemos mais pequena ideia o que é nutrição, porque não nos é ensinado. Agora imagino bem o bailarico que o nutricionista nos dá a nós médicos. Não pode ser. Mas a gente faz o juramento de Hipócrates e acredita que, de facto, Hipócrates é o pai da medicina, então tem que ligar um bocadinho àquilo que ele ensinou. Claro. E aquilo que ele ensinou é que quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Então como é que o médico pode tratar doenças que não conhece o alimento? Já viu bem? A hipocrisia / paradoxo tremendo que isto envolve. Tremendo. Portanto, obviamente que eu sou criticado, acredito que seja. Mas tenham paciência, enquanto eu sentir as coisas desta maneira, tenho que as verbalizar. Claro, e por isso é que nós, eu e muitas outras pessoas, queremos mesmo trazê-lo à luz para que realmente seja visto por cada vez mais pessoas, porque eu acredito muito que as mudanças também vêm com o despertar de consciência ou de minorias com peso, ou das grandes massas. Portanto, estas mensagens têm que passar vezes sem conta. Por isso é que é mesmo um prazer muito grande cá estar. Não podemos aceitar aquilo que não aceitamos, porque achamos que é disparate. Aquele grande escritor americano, Carl Sagan, que não morreu há muito tempo, mas esteve há 30 anos, ou coisa que valha. Ele disse que uma frase que eu cito de memória, nestas circunstâncias, de facto é exatamente assim. Ele dizia assim: a aceitação crédula do disparate pode ser perigosa. E quando os governos e as sociedades perdem a capacidade do pensamento crítico, os resultados podem ser desastrosos. E como tal, tendeu a convicção que o empirismo do meu trabalho, aquilo que a experiência me ensina, o doente que eu vejo todos os dias, o doente ou a pessoa, mais a pessoa que o doente, quem procura são mais pessoas que querem continuar com a saúde e chegar a novos velhos que a pessoa que está doente. Mas a pessoa que me procura ensina-me isto que eu estou a dizer. Portanto, nós temos que dizer a verdade. A verdade é que a força realmente da natureza do alimento é brutal. Sabe o que é que o Voltaire dizia há 300 anos, há 400 anos? Que o papel do médico é entreter, se possível, divertir o doente até que a natureza faça o seu trabalho. Você acha normal? Acha normal que isto não seja conhecido? Comigo não tem hipótese nenhuma que eu digo. Ainda bem que diz. E eu hoje preparei aqui umas perguntas muito simples para ajudar mais pessoas a se tornarem super-humanas. Então vamos ver se eu consigo ajudar. Muito simples. Perguntas muito simples que eu acho que são coisas, na verdade, que precisamos de relembrar, que são as mais essenciais e, na grande maioria, todas gratuitas. Portanto, primeira, dormir bem. Ninguém liga muito a isto. Caramba. Aqui em Portugal. Quando me perguntam qual é o principal suplemento a dar a alguém, a resposta é sempre a mesma: um sono reparador. É gigante a importância do sono. Fazemos mais a dormir, o corpo faz mais a dormir do que acordado. Caramba. E a melatonina é uma hormona que não é só para pôr a pessoa a dormir. A melatonina é uma hormona fundamental, que é a hormona segregada pela epífise ou pela glândula pineal, que nos ajuda no processo de sono. Mas as hormonas que são segregadas durante o sono, sai pela hormona de crescimento e outras, e o repouso
enfim, que o intestino também tem, nessa altura, quando a pessoa está a repousar e não está a meter coisas pela boca abaixo, a dar-lhe trabalho. Temos que o intestino... Às tantas da noite, não é? O intestino é o nosso principal órgão, uma importância gigante, não é? 70% a 80% do sistema imunitário está lá, os outros 15% estão no pulmão, os outros 5% na pele, então é normal, se eu tenho uma importância tão grande, já agora que descansa um bocadinho também, não é? Já agora, dá-lhe um bocadinho de repouso. E como tal, o intestino adora realmente o descanso, adora realmente o repouso e precisa dele. E, portanto, o sono, se não for interrompido, se for um sono pesado, natural, daí as estratégias de higiene de sono são fundamentais, não é o sono, a pessoa toma um drunfo para a boca abaixo, leva uma mocada na cabeça, acorda no seguinte todo pataroco e dormiu 7 ou 8 horas, sono totalmente artificial, totalmente patológico, com uma desmemoriação ao fim de meia dúzia de semanas ou de meses a fazer este trabalho, não é por aí. Mas um sono correto é fundamental. Já agora deixe-me dizer-lhe o seguinte, não sei se vou ter a oportunidade de voltar a dizer isto. As senhoras não sabem, as senhoras, mais as senhoras, mas também os cavalheiros, não fazem ideia a importância gigante que uma hormona chamada progesterona tem na indução do sono. A quantidade de senhoras que entram naquele período, chamado erradamente menopausa, chamado climatério. Erradamente menopausa, já agora, tentar dizer as coisas como devem ser, menopausa é só um dia, é o último dia da menstruação. Portanto, a expressão de estou na menopausa está totalmente errada. Sendo só um dia, não está, esteve. Menopausa é só um dia. Portanto, está no climatério, só que é um bocado ridículo, estou no climatério, só para não sejas, mas às vezes trata-te. Mas a realidade é essa, é como se deve dizer, é estar no climatério. As pessoas, mais as senhoras, os senhores e os homens, mais as senhoras, que estão no climatério, têm níveis, todos os hormônios, todas elas estão em baixo, né? A partir dos 20, 25 anos, 1 a 2% ao ano, aos 50, metade tinham aos 25. E como tal, os senhores climatério têm níveis, todos os hormônios precisam imaginários baixos, incluindo a progesterona. Ora, a progesterona é uma hormona básica para a pessoa dormir bem. A quantidade de senhoras que beneficiam muito mais depressa de uns miligramazinhos de progesterona, de acordo com o perfil hormonal, da carência que tenha, do déficit que tenha, para obter uma indução do sono correta e para ter uma manutenção do sono. Muito mais do que qualquer outro tipo de estratégia me passa pela cabeça. Não sabem. E o benefício que isso não traz? Não sabem porquê. Porque os médicos não sabem. Porquê é que os médicos não sabem? Porque não são ensinados. Porque ninguém ensina aos médicos as hormonas. Nem os suplementos nutricionais, nem os hormonais. Chama-se suplementos, são suplementos de uma nutrição bem conseguida. Pois se a nutrição não é ensinada, como é que se pode ensinar os suplementos nutricionais? Os hormonais muito menos ainda. Portanto, já viu, Inês? Na verdade é quase como uma cascata, não é? De coisas. A ideia é um wake-up, deixar de ser hipócrita, deixar de falar de hipócritas por tudo e por nada, deixar de estar tão inchado com fazer aquele momento solene que precanceia desde que começou o curso, que é o Juramento de Hipócrates, não é? E já agora ligar alguma coisa àquilo que o homenzinho ensinava, não é? Começando por aqueles 4 ensinamentos dele, aquilo que eu mais relevo, não é demais dizê-lo, que é o primo non nocere. Primeiro, não fazer o dano. Perceber que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para sentir melhor é ver o que é que está a fazer de errado e deixar de fazer o que está errado. Porque vai lá muito mais depressa assim do que estar a meter um comprimido pela boca abaixo para buscar artificialmente outra coisa qualquer. Oh, Inês, isto tem que ser dito. É um caminho agora, que está ao contrário, não é? É inverso. Porquê é que isto não é dito? Porque não é isto que paga os cursos de medicina. Eu fiz uma entrevista ao notável Página 1, mas jornalista que não me esquece mais, Maria Afonso Peixoto, em que ela lá conversou comigo, uma brilhante Inês Gaia da vida, que teve paciência também para estar ali comigo durante 1 hora ou 2, e que agarrou nas coisas que eu disse, agarrou-me para título. Ela foi brilhante, porque de facto o título já vai ver que foi bem sugestivo. E as pessoas olharam, viram e concordam que não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina. Foi aquilo que eu disse durante a entrevista, ela pôs em título e daí ser uma notícia muito vista no Página 1.pt, já agora é uma publicidade que eles merecem. Jornal digital com linha editorial própria, sem subjugar interesses nenhuns corporativos ou outros, e realmente, e pronto, e é verdade, porque isto não é sabido porquê? Porque quem paga os cursos de medicina não é o brócolis e a couve. Claro. São grandes grupos que lhes interessa realmente vender os seus produtos. E como tal, aquele paradigma que existe, que é uma doença, um comprimido,
tal história da faculdade de ensinar as pessoas a tratar de doença, ensina muitíssimo bem, sem dúvida, e a operar, cirurgia, medicina, fantástico. Mas não lhes interessa. Quantos congressos aqui Inês ouviu falar de que tivessem estudado ou que se debruçassem sobre os estilos de vida? Congresso Mundial do Estilo de Vida, nunca ouviu? Congresso local, regional do Estilo de Vida, não existe. Só bem recentemente, nos últimos anos, é que eu tenho ouvido falar de uns congressos de medicina integrativa que alguém que o doutor conhece organiza. Que se explique nós, as situações que temos de doença, vai-se lá muito mais depressa, conseguimos debelá-las muito mais depressa, com alterações ao estilo de vida, do que meter um comprimido, um laboratório qualquer pela boca abaixo, tem que ser dito. E isso não é conhecido por quem sponsoriza os grandes, os congressos, os simpósios, as reuniões científicas, são grupos de indústria. Claro, portanto é uma equação muito lógica de compreender. Um grupo farmacêutico, patrocinar, organizar um congresso que se estuda os estilos de vida é um tiro no pé que está... Claro, aliás, é incoerente, quase. É uma incoerência. Porque quanto melhor a pessoa perceber o estilo de vida e estudar o estilo de vida e fazer as emendas que tiver que fazer ao seu estilo de vida, menos probabilidade terá de tomar o comprimido que a rapaziada da indústria farmacêutica precisa de vender para chegar a casa com o pão, para dar aos filhos. E uma das coisas que o doutor é apologista é desta visão integrativa e holística, e já li em todos os seus livros, recomenda a meditação, a respiração, as práticas milenares que ajudam a mente Inês, a promover saúde física. O que é que eu faço? Eu recuo ao que era a medicina antes de 1910. Antes de 1910, era assim que fazia medicina. A partir de 1910, é imenso prazer falar isto, a partir de 1910, a partir do chamado Flexner Report, é que a medicina, por decreto, passou a ser aquela que é hoje, a medicina do medicamento, porque o Flexner Report foi de um senhor chamado Abraham Flexner, que trabalhava na Carnegie Foundation, ligado ao grupo Rockefeller. E o senhor Rockefeller queria vender os produtos do petróleo. E então mudou, por decreto, a forma como a medicina ia sendo exercida até então. Dificou completamente o ensino da medicina nos Estados Unidos. Os estabelecimentos de ensino onde se fazia uma medicina voltada para a pessoa, onde se ligava à mente, onde se ligava ao alimento, onde se fazia, que havia cadeiras de nutriterapia, de fitoterapia, de osteopatia, quiropraxia, de homeopatia, isso tudo foi encerrado, os professores perseguidos e pôs-se um pano por cima da medicina. Como uma inquisição, não é? Tipo inquisição. A medicina voltada para a pessoa, voltada para o terreno. As minhas apresentações em língua inglesa chama-se The Seed and the Soil. Para explicar que não é preciso ser agricultor ou labrador para perceber que o soil manda muito mais que a seed, o terreno importa muito mais que a semente que lá cai. Se o terreno estiver bem equipado, como fazer a medicina como se fazia antes de 1910 nos Estados Unidos. Portanto, se nós tivermos técnicas e formas de saber o que fazer para termos o terreno forte, termos um sistema imunitário competente, aquilo que lá cai, nós vivemos rodeados de milhões de micróbios, só dentro do intestino são 100 trilhões que nos pesam 2 quilos, como sabe. Portanto, nós vivemos rodeados de meus micróbios. Se nós tivermos a noção que esses micróbios viram patogénicos, vivem em paz connosco, mas que viram patogénicos, deixam de viver em paz connosco, se houver desequilíbrios dentro do nosso corpo, ou seja, se as pessoas tiverem noção que somos nós, que é o terreno, que é o sistema imunitário, que somos nós próprios, passar por cá por cima que a caixa espirulítica é quem manda em tudo, mind over matters sempre. Se tivermos essa noção e nos cuidarmos, recuperarmos, irmos para a medicina como ela era exercida e treinada e ensinada antes de 1910, deixa de haver o medicamento. Aquela coisa que aqueles grandes pensadores diziam, que o papel do médico é ensinar a pessoa a estar, a conhecer, ensinar os rudimentos de ensino, em ordem que a pessoa saiba tratar de si própria, em ordem, e se tiver algum problema, evitar esperar diverti-lo, entretê-lo, até que a natureza execute o seu papel de o tratar.
A natureza é que é rainha, a natureza E é é que é mestre. extraordinário o que está a dizer do que aquilo que se praticava antes de 1910, que era esta complementaridade, interdisciplinaridade de práticas e de técnicas que depois veio... Foi apagada por decreto. Flexen Report. Vá a um motor de busca qualquer, ponha lá Abraham Flexen Report, 1910, que tinha no capítulo 18 desse report, tem uma coisa extraordinária, que é ensinar as pessoas a tratar o negro. Portanto, não, o caucasiano era uma coisa, o negro era outra, uma coisa perfeitamente do além. Para que a Inês Gaia tenha presente a loucura de tudo isto, é isso que ainda está em vigor. Ainda está em vigor, porque isso instituiu o modelo que ainda hoje vinga, que é o modelo um comprimido, uma doença, um comprimido. O modelo do medicamento foi consagrado por decreto. Eu tenho que dizer isto. Tenho que dizer muitas vezes. Mais alguém, mais uns poucos podem de facto não gostar de mim, mas olha, paciência. Tenho que dizer isso e temos que dizer. E o máximo de pessoas possível tem que saber isso. Isso é tão importante. É verdade. É tão importante. A ideia não é ensinar e explicar, a ideia é inquietar para a pessoa depois fazer a sua investigação. E caramba, já lá vai o tempo em que era o médico e o padre que diziam, o padre dizia, o médico dizia, acabou, nem há discussão. Já lá vai o tempo. Hoje o médico é de facto uma fonte de informação privilegiada. Caramba, tive a estudar um curso inteiro. Claro. Tem toda a sua prática e todo o seu conhecimento. Enfim. Agora, é mais uma fonte de informação. Há outras. A pessoa tem que perceber isso. Eu não gosto nada da expressão que eu tratei este e que tratei aquele. O médico não trata. O médico industria, ensina, dá instrumentos para a pessoa depois os utilizar e, se quiser, tratar-se. Quem trata é a pessoa a si própria. Eu ensino as pessoas a serem gestores da sua própria saúde. Nós ensinamos. Minha colega que está ali naquele gabinete a fazer consulta. Ensinamos as pessoas a serem gestoras da sua própria saúde. As pessoas é que se tratam, não é o médico. E dão informação. A não ser nos serviços de urgência, nas situações excepcionais, em que de facto é o médico que trata, caramba. Se não for a intervenção do médico, as pessoas morrem. Quer dizer, claro. Há situações, se o antibiótico não é receitado na altura certa, se o anticoagulante não é receitado na altura certa, outras situações... A pessoa morre. O médico é fundamental e trata mesmo. Mas a maioria das vezes... Por exemplo, esta questão do intestino, que é uma coisa... que é uma informação colossal para as pessoas terem, não é? E assumirem esse poder de cuidarem da sua imunidade e da sua saúde, que ninguém nos ensina. Nunca ninguém me disse, eu só lendo e pesquisando é que eu fui descobrir que o intestino era o segundo cérebro. E porquê é que as pessoas falam nisso? A ver... Nós temos o intestino, só o intestino produz 200 e tal hormonas e tem também neuromediadores fantásticos que têm a ver com a nossa vida de relação. O António Damasio deu naquele livro que ele escreveu, A Estranha Ordem das Coisas, eu cito memória porque diz algumas vezes, não digo por dia mas por semana, página 192, o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Você fica um bocadinho, o homem perdeu a cabeça, está a fazer pouco da nossa ignorância. O que é que tem a ver os sentimentos a ver com o intestino? Mas ele explica, 95% da serotonina, que é o neuromediador da boa disposição, está alojado no intestino. Portanto, a pessoa que trata bem o intestino, que não o inflama, que o não torna mais permeável, que não o torna poroso, além de ter uma imunidade reforçada, como eu disse e repito, 70% a 80% da nossa imunidade está lá, portanto tem uma imunidade reforçada, se tratar bem a parede do intestino, excluindo os alimentos inflamatórios, anda mais bem disposta. Porquê? Porque a serotonina, neuroimediador da boa disposição, o neuroimediador que cresce quando a pessoa está deprimida e põe um antidepressivo pela boca abaixo, o cipralex, o citalopram, Prozac, a fluoxetina, a paroxetina, 95% da serotonina está na parede do intestino. Portanto, a pessoa, se não danificar a parede do intestino, se não inflamar, se não tornar mais permeável, tem mais serotonina. Portanto, anda mais bem disposta, porque serotonina é o neuromediador da boa disposição. As pessoas que estão deprimidas e tomam antidepressivos sentem-se pontualmente menos tristes porque o comprimido aumentou-lhes a serotonina. Caramba, se a pessoa souber que 95% daquilo que quer para se sentir melhor está dentro de si próprio, dentro da parede do intestino, tem ali um veículo. Mas o que é que acontece? As pessoas não sabem, porque não... Eu não quero estar aqui muito a entrar na cena da teoria da conspiração, mas a realidade é um bocado isto que se vê.
a pessoa toma o Xanax ou o que for e depois vai continuar a comer o glúten, o açúcar, ou seja, vai alimentando. Isto são várias indústrias que se alimentam. O Xanax, não é? o alprazolam é um ansiolítico notável. O problema são os efeitos secundários que deixam, não é? Eles a desmemoriação. O problema é esse. Se a pessoa perceber como é que o Xanax e as drogas ansiolíticas funcionam, essencialmente elevando os níveis da acetilcolina e da GABA, que são dois neuroimediadores que têm a ver com a ansiedade ou com a sanidade, se souber que há forma de estimular esses neuroimediadores, esses precursores, diria, dessas substâncias, se de maneira mais correta, porque tomando-os, o organismo incorpora aquilo que tem necessidade, eliminando aquilo que não necessita, e nunca tem efeitos secundários, porque o organismo só incorpora aquilo que necessitar, o que não necessitar não incorpora, manda fora fígado, fezes, rim, urina. As pessoas têm que saber isto. Exatamente. E quando falamos em intestino, acho que hoje vou-lhe pedir aqui uma dica de 3 pré ou probióticos indispensáveis para o nosso intestino. Pronto, Lactobacillus reiteri, Lactobacillus graceri, Lactobacillus fermento. E há variedíssimos, são milhares, mas estes 3 são realmente muitíssimo bons. E onde é que bons. nós podemos ir buscá-los? Alho, abóbora, berinjela, couve, cenoura, cebola, nabo e pepino, que é um bocado ridículo, a pessoa sai um pouco mais caro ter que ter em casa alho, abóbora, berinjela, couve, cenoura, cebola, nabo e pepino. Mais simples, comprar lá a cápsulazinha e meter pela boca abaixo. Hoje há probióticos à venda no mercado, muitíssimo bons e baratíssimos. E como tal, a pessoa tem que ter essa cultura de perceber que os 100 trilhões destes palavrões que eu falei e outros que tem dentro do seu intestino que lhe pesa 2 quilos, são fundamentais. Nós somos bons inquilinos para essas bactérias. Elas pagam-nos na mesma moeda e dão-nos saúde. As pessoas têm que perceber que essas bactérias têm 99% dos nossos genes estão nessas bactérias. 99%. Dos nossos genes? Genes. Ok. Estão dentro, essas bactérias transportam esses genes. Nós somos seres estrangeiros, porque os nossos genes estão nessas bactérias, que é uma realidade inacreditável. De antes pensava-se, e eu próprio dizia, nós somos praticamente, herdámos o equipamento genético dos nossos antepassados da Idade da Pedra, do Paleolítico, só a diferença é só de 1% dos genes deles para nós. Muito bem, é verdade, é correto e afirmativo, só que esquecemos dos genes que estão às cavalitas, entre aspas, das bactérias que temos dentro do nosso intestino que nos formam a microbiota. A importância da microbiota é gigante e só agora é que se começa a falar dela. Muita responsabilidade do David Perlmutter, que é o papa desta questão, que foi ele com outros senhores, Loren Cordain e outros autores que também que falam com muita propriedade, e o Tom O'Brien e outros. Mas só agora é que se começa realmente a perceber bem a importância gigante de alimentar bem essa microbiota. A Inês sabe uma coisa extraordinária. Sabe que 1 grama de fezes tem mais bactérias, tem mais micro-organismos do que seres humanos em cima da Terra. Eu vou repetir. 1 grama de fezes tem mais bactérias do que seres humanos à superfície do planeta Terra. Isto é para a Inês perceber bem o que é isto? A vida que nos habita e que está. A vida que temos dentro de nós. E o que é extraordinário é que esse equilíbrio, eu disse ainda há pouco, que nós temos milhões, trilhões, dentro do intestino 100 trilhões, digo os nossos 2 quilos, de bicharada a viver connosco. Que vivem em equilíbrio connosco, com o hospedeiro. Eles só se tornam patogénios quando acontecem desequilíbrios dentro de nós. E, portanto, na senda do Hipócrates, primeiro que tudo, não fazer o dano, primo non nocere, que ele dizia, que não é ensinado, porque não nos é dada esta visão da coisa. Daí a importância do estilo de vida, de ser uma coisa de todos os dias. Pode mudar em 2, 3 dias, 4 dias, este estado de coisas. A realidade da nossa microbiota, conseguida muito por força da tomada dos probióticos. Probiótico é as bactérias, prebiótico é aquilo que os alimenta. São fibras, principalmente ácidos gordos de cadeia curta, que alimenta realmente essas bactérias chamadas probióticos. Mas além daqueles todos que eu disse, Lactobacillus reiteri, graceri, tudo aquilo, há milhões de outros.
Nem eu sei o nome de 30, quanto mais dos milhões que estão dentro de nós. Mas é um campo de investigação brutal. Brutal. De tal ordem que hoje há já um campo muito interessante de experimentação de doenças graves do intestino, como a doença de Crohn e a sua prima cólite ulcerosa, que se tratam com transplante de fezes. Transplante de fezes. Uau! Trata-se, tem papel muito determinante no tratamento da doença de Crohn, que é uma doença gravíssima, e da cólite ulcerosa, isto é apenas ter uma ideia. Portanto, é um mundo inteiro. É um mundo de inteiro. investigação que está ainda lá. E o doutor, nos seus livros, fala da importância da nutrição, mas também da importância de fechar a boca. Também é muito importante. Quando perguntam qual é o alimento que faz melhor, sabe o que eu gosto de dizer? O que fica no prato. O jejum é importante e o fechar a boca. Fundamental. Porquê? Disse há pouco que só um gene dos nossos antepassados para agora que é diferente. Nós temos genes iguaizinhos aos genes dos nossos antepassados, fora os genes que estão às cavalitas das bactérias da microbiota que temos dentro do nosso intestino, de resto são. Naquele tempo, as condições de vida eram completamente diferentes. Não se comia porque não havia nada para comer. E não se comia. Milhares de anos. E fazia-se exercício. Ninguém andava de rabo tremido com a manjanda, ninguém faz nada sem andar de automóvel. Na altura andava tudo a pé e, portanto, fazia-se exercício. E, como tal, foram milhares de anos assim, em que a pessoa não comia e fazia exercício. Por força das circunstâncias, não tinha sido descoberta a roda. Hoje, como é que é? Coma de 2 em 2 horas, pequeno almoço, almoço e jantar, e um soneca à meia da manhã e um soneca à meia da tarde, que é uma alarvidade, porque de facto não é nada disto que os nossos genes tiveram milhares de anos à espera, habituados a fazer. Portanto, o jejum é na linha daquilo que sempre foi, o homem sempre foi assim, o ser humano sempre esteve habituado a fazer jejum. Nós estamos treinados para fazer jejum. As pessoas não sabem que o jejum estimula a produção de uma hormona que é a leptina, que é a hormona da saciedade. Quanto mais tempo a pessoa está sem jejum, mais a pessoa se habitua a não comer, adquire esse hábito de não comer. E como eu disse, para ser coerente, se eu disse que o intestino era o nosso principal órgão, segundo cérebro ou quinto cérebro, o nosso principal órgão, porque está lá tudo e mais alguma coisa. Em termos de imunidade está lá o GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, células dendríticas, macrófagos, linfócitos T, portanto o intestino, além da dopamina, da serotonina, da noradrenalina, aquela coisa toda. Pois nós estamos habituados, sabemos que o intestino de facto é assim, tão importante, então temos que tratá-lo bem, temos que dar descanso. E se a pessoa está sempre a comer, não dá descanso ao desgraçado do intestino, não descansa, está sempre a trabalhar. Lá os quilíferos e as velocidades intestinais a chupar para dentro do sangue aquilo que a gente come. Caramba, dá um bocado de paz. Por isso é que, sabe o que é quer dizer breakfast? Pequeno almoço. Break, fast. Pois, exato. É o que quer dizer breakfast. Mas porquê é que a pessoa há de fazer um break ao fast? Eu não faço break nenhum ao fast. Não faço nenhum. Janto, depois almoço. E toda a gente pode fazer jejum? Deve. 12 horas sem comer é vital. Se conseguir tentar 16 horas, mesmo mais, melhor ainda. Mas comer uma janela de 8 horas e não comer uma janela de 16 horas é muito interessante. Dar férias ao intestino, ao órgão dos mais importantes que nós temos, não é o mais importante, que é o intestino, dar férias, deixá-lo descansar, caramba. E há um jejum melhor que o outro? Deixa-me dizer isto, Inês, está a falar daquilo que eu mais gosto. Nós comemos e respiramos para quê? Para dar energia à casa das máquinas das células, chamadas mitocôndrias. É por isso que nós comemos, respiramos, vamos buscar o oxigênio e damos à mitocôndria. Comemos, vamos buscar as calorias e damos à mitocôndria. E a mitocôndria, com o oxigênio e as calorias, forma o clássico ATP, ácido adenossinotrifosfórico, que permite fazermos esta via de relação. Eu estar aqui a falar que nem um papagaio há não sei quanto tempo para cá, sem ATP, nada disto seria possível. Então, se as mitocôndrias são básicas para o nosso funcionamento, já agora então vamos dar-lhe aquilo que elas mais gostam. O que é que a mitocôndria mais gosta? Da gordura. A mitocôndria prefere 1000 vezes mais a gordura
como sua fonte de energia do que hidrato de carbono e a proteína. A gordura dá-lhe 9 kilocalorias por grama de energia, o hidrato de carbono e a proteína só lhe dá 4. Por isso é que a pessoa que come pouco e é elegante parece que tem mais vida que a pessoa gorda e anafada. Porque é 4 contra 9. E parece menos ativa porque a mitocôndria, de facto, vai lá e é mais com gordura. Com a outra também vai, com a proteína e o hidrato de carbono também vai. Mas prefere gordura. Quando é que a gordura é produzida? Na ausência do hidrato de carbono e da proteína. Porque a mitocôndria só utiliza a gordura na ausência do hidrato de carbono e da proteína. E nem já viu a importância que é as pessoas saberem isto. Não, é extremamente importante, até porque eu tenho muitas pessoas que me perguntam, que me dizem, mas se calhar eu não posso fazer jejum intermitente porque tenho diabetes. Você com essa barriga deixa lá estar eu agora por mais que queira não consigo. Você com essa barriga deixa lá o jejum intermitente para um dia que tenha o seu Martim cá fora. Não dá. Já está a saber. Agora, e há situações que eu tenho que ter cuidado. O diabético tipo 1, era isso que eu queria saber. Quem é que não deve fazer? Diabetes tipo 1 não pode. O pâncreas não sabe produzir insulina, temos que ter insulina de fora para dentro e temos um bocado de ter mais cuidado com o raio do jejum e com os planos, com o regime alimentar. Aí tem que ser vigiado de perto, realmente, para um profissional. Mas mais de 90% está a falar de diabetes, mais de 90% das diabetes são tipo 2. Então um diabético tipo 2 pode fazer? Trata-se em um mês. Se a pessoa não comer mais que 25 gramas de hidrato de carbono por dia, trata-se em um mês. Se fizer com que o que é diabetes tipo 2? A insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz para buscar o açúcar que está no sangue. A insulina, o pâncreas chega a uma altura em que já não sabe o que é de fazer à vida, porque está sempre permanentemente a ter que segregar a insulina, chega a uma altura que já está cansado, já não consegue, e a pessoa continua a exigir que ele produza insulina para buscar cada vez mais quantidades de açúcar ao sangue. Aí o pâncreas deixa cair a toalha, o açúcar bate na parede da célula e volta para trás e acumula-se no sangue, e a pessoa é diabética. A propósito disso, é fundamental que as pessoas percebam que há uma análise que se faz que já indicia este cansaço do pâncreas, já indicia que o pâncreas já não está a achar graça nenhuma ao trabalho que estão a dar, que é o HOMA, H-O-M-A, que mede a resistência à insulina. Se estiver para baixo de 1.95 não há resistência, se estiver para cima há. E aí, antes da pessoa ser declarada pré-diabética, para não falar diabética, já há forma de a pessoa fazer a prevenção desse estado de coisas e a pessoa nunca vir a ser a pré-diabética nem diabética. Em sendo já diabético. Então, vamos dar menos trabalho ao pâncreas. Como é que se dá menos trabalho ao pâncreas? Ingerindo menos hidrato de carbono, para eu não ter que mandar com tanta insulina para a corrente sanguínea. E, portanto, é tratável e controlável. Com certeza. A diabetes tipo 2 é uma doença essencialmente nutricional. Não é uma doença medicamentosa. Aquilo que eu digo no livro que escrevi agora há não sei quantos meses, é que é possível reverter a diabetes tipo 2. O diabético tipo 2 pode ser ex-diabético. Desde quando é que Inês ouviu falar uma pessoa a dizer, olha, eu tive diabetes, agora já não tenho? Nunca ouviu falar. A pessoa pensa que a diabetes é uma doença para a vida. Não é. Diabetes tipo 2 não é. Não é uma doença para a vida. É uma doença nutricional. Portanto, se a pessoa fizer as correções que deve fazer no campo nutricional, pode reverter o seu quadro e deixar de ser diabético. Que maravilha. E pode fazer jejum intermitente? Deve. Se eu acabei de dizer, quanto menos trabalho der ao pâncreas, mais feliz ele fica, porque menos trabalho dá, menos hormona, menos insulina ele tem que produzir. E o melhor jejum é o intermitente, ou seja, é melhor eu passar 12 horas sem comer, saltar uma refeição, ou como normalmente a semana toda e depois um dia faço um reset e só ingiro líquidos. Eu, no meu livro que escrevi em novembro de 2015, me dá algum prazer dizer isto, como é que é? Melhor que mais preenchido que esteja o seu ego, há sempre espaço para um bocadinho mais. É imenso prazer dizer isto. Em novembro de 2015 escrevi o Chegar Novo a Velho. Que foi a 40ª, não sei quantas edição. Foi o livro de não ficção mais vendido em 2016 e 2017. Agora saiu uma edição mais atualizada, renovada e aumentada com a Leia. Mas eu nesse livro explico como é que essas 4 formas de fazer jejum. 24 horas, 16-8, 12-12, 5-2. 5 dias a comer não mais 500 calorias e 2 dias de jejum. 24 horas, que não é nada, uma coisa tão extraordinária. 24 horas de jejum, não. A pessoa janta e depois janta, quer dizer, todos os dias come.
24 horas, pode ser de jantar a jantar, ou de almoço a almoço, ou de lanche a lanche, ou de pequeno almoço a pequeno almoço. A pessoa escolhe. Pode comer todos os dias. Simplesmente aguenta-se entre essas refeições. Aguenta-se. Tem fome, beba água, beba líquidos, beba chá, passa a vida na casa de banho a fazer xixi, mas pronto. O estômago é pensar que o corpo está-se a regenerar. Com certeza. E o intestino, as células do intestino, estão a achar uma delícia não terem trabalho. E estão a produzir aqueles neurodeadores que tanta falta nos fazem. As serotoninas, as GABAs, como eu falei ainda há pouco, as acetilcolinas, aqueles neurodeadores todos que têm a ver com a nossa vida de relação e aquelas hormonas todas fantásticas, não é? Que estão realmente no intestino. E como tal estamos a dar repouso ao guerreiro. Agora estamos sempre a comer, estamos sempre com a boca cheia, com qualquer coisa. Desgraçado, o intestino não consegue descansar. E as bactérias que lá estão dentro, lá está, através destes desequilíbrios que nós lhes criamos, elas viram-se contra nós. Se nós fomos bons inquilinos para elas pegam-nos a mesma moeda dando-nos saúde, como eu disse ainda há pouco. Que maravilha! Isto é um bálsamo, é para ouvir no repeat. Obrigado. Continua assim generosa. Que é verdade. E eu lembro-me que houve um dos suplementos que eu vi no seu livro que eu já tomei, que o doutor fala nele como um elixir da juventude, será? O NAD. O NAD, caramba, isso é uma coisa extraordinária. Neste último livro, no penúltimo livro que eu escrevi, Seja um Superman 50 hábitos, é o único suplemento que eu falo. Sim, o único. Por isso é que eu achei vai ser importante falar nele. Nicotinamina, adenina, dinucleótido. Nada. É notável, é um produto de investigação recente, essencialmente por duas razões. Primeira, lembra-se há bocado de ter falado do ADP e do ATP, que as mitocôndrias estão a trabalhar exatamente para produzir o ATP para nós podermos estar aqui na conversa e outras coisas. O NAD favorece a conversão do ADP, ácido adenosino difosfórico, em ATP, ácido adenosino trifosfórico, é o que nos interessa. Favorece essa conversão. E, outra coisa notável, potencia a formação de uma enzima chamada telomerase, que faz com que o telómero, cada vez que a célula se divida, não se encurte tanto, encurta sempre. Mas o NAD faz, potenciando a telomerase, com que haja mais dificuldade em o telómero se encurtar cada vez que a célula se divide. Ora, o envelhecimento é exatamente um encurtamento dos telómeros. O telómero é aquela espécie de metal que temos na ponta dos atacadores para os atacadores não se desfiarem. Sim, o telómero é isso. Portanto, o combater o envelhecimento é evitar que o telómero vá ficando cada vez mais pequeno. E o NAD potencia a enzima que faz com que isso aconteça. Portanto, o NAD é uma enzima extraordinária, das mais importantes que há, numa perspectiva de anti-aging. Exatamente. Então é mesmo o elixir da juventude. Eu gosto de dizer que está a falar da minha área, que é como é que é as hormonas. A hormona da juventude, chamada a hormona da juventude, sabe qual é? É a DEA, dihidroepiandrosterona, DEA, a hormona da juventude, que é a mãe ou o pai, se quiser, da testosterona. As pessoas preocupam-se muito com a testosterona. Aliás, eu escrevi há 3 dias atrás, na Sábado Online, sobre a famosa testosterona. Testosterona, a mãe ou o pai da famosa testosterona é a DEA. Chamava-se antes elixir da juventude. Para a pessoa estar nova, tinha que ter níveis de DEA elevados. É a hormona que temos a maior quantidade no corpo. Você falou em juventude, eu tive que falar da DEA. Claro. É a hormona que temos a maior quantidade no corpo, é aquela que começa a ir embora mais cedo. Portanto, é aquela que deve ser sempre suplementada e não tendo que ser quantificada antes. Há 2 hormonas que não têm que ser avaliadas para serem receitadas, que é o DEA, a hormona da juventude, e a pregnenolona, chamada hormona da memória. São 2 hormonas que não têm que ser quantificadas para serem receitadas. Nos Estados Unidos é de tal maneira que são de venda livre. Qualquer parafarmácia as vende. São hormonas básicas, porque é delas que derivam todas as outras. Todas as hormonas, como sabe, vêm do colesterol, não é? O tão demonizado colesterol, desgraçado do colesterol, dão na cabeça do colesterol, mas não sabem que é dele que vem tudo. Todas as nossas hormonas que têm o EST, o testosterona o EST, a progesterona o EST, o estradiol EST, o estriol EST, esse EST vem de colesterol.
porque vem do colesterol. Eu digo isso no artigo que escrevi no sábado passado. Então ele é necessário. Tudo do colesterol, é do colesterol que vem todas as nossas hormonas. Sem colesterol não há hormonas. Bem, colesterol, pregnenolona, a hormona da memória, DHA, a hormona da juventude e progesterona, e o DHA então é testosterona, a famosa testosterona, que não é só para a libido que nos interessa. Antes da libido há duas tantas funções que a testosterona tem, que é a parte cognitiva e, essencialmente, a saúde cardiovascular. O coração reúne o maior número de receptores para a testosterona. Mas, portanto, onde é que a nossa conversa já nos levou, caramba? Onde é que a nossa conversa já vou na testosterona. Você falou em juventude. Estávamos a falar de juventude e de elixir da juventude. A hormona da juventude é o DEA, portanto tive que chegar ao DEA e tive que fazer este shortcut para lá chegar. Mas, portanto, o elixir da juventude, falei do nada exatamente porque isso é uma coisa recente. É uma investigação recente. Por isso é que a ideia é inquietar as pessoas para elas acharem graça. Eu tinha mesmo esta pergunta porque em fitoterapia e com a minha naturopata foi uma das coisas que ela o ano passado me receitou, e quando li no livro disse, quando estiver com o doutor vou-lhe perguntar sobre o NAD. 10 miligramas. O NAD. Pronto, o D é 10, 25 mulheres, 50 homens. Mas pronto, o NAD pode-se receitar, eu receito com ribósito para aumentar, para potenciar o seu efeito. NAD 10 mg, ribósito 200 mg. E há formas de NAD, mas com NADH, outro só NAD, depende, umas mais caras que outras, mas enfim, olha, quem nos está a ouvir, investiguem. Investiguem, é isso mesmo, é para cutucar aí a malta a investigar isso, também. Isso. Eu tenho mais duas perguntas para lhe fazer. Tenho uma, estou aqui a tentar mentalizar-me, estou com muita vontade de fazer uma hidrocolonoterapia e ninguém melhor para me aconselhar, a mim e a quem está lá em casa também, sobre esse procedimento e a importância dele. Muito bem, Inês, fantástico, muito obrigado. Tendo dito que o intestino é o nosso principal órgão, então temos 3 estratégias para tratar da saúde dele. Primeira, mais importante, evicção dos alimentos inflamatórios. Já fiz referência a eles, os que têm açúcar, os que têm caseína, a proteína dos produtos lácteos, e os que têm glúten, aquele aglomerado de proteínas, glutamina, gliadina, que tem outra chamada zonulina, parecem uns berbequins a furar a parede do intestino, dando leaky gut, dando o intestino poroso, fazendo que aquilo que se come, antes de chegar cá abaixo, se infiltre por esses orifícios e chega ao sangue a fazer companhia aos glóbulos brancos, plaquetas e vermelhos, quando não seria suposto que isso acontecesse, obrigando o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho. Em segundo lugar, além da evicção dos alimentos inflamatórios, meter lá para dentro a boa bicharada, os tais 2 quilos de probióticos que constituem a nossa microbiota. Em terceiro lugar, desembaraçar a parede do intestino da porcaria que lá se agarra com o nosso dia-a-dia, principalmente no cólon descendente, que temos matérias coladas à parede do intestino, às vezes dias, semanas, meses. Isto tem que sair dali para fora. Portanto, hidrocolonoterapia o que é que faz? Portanto, há quem faça uma técnica complementada com ozono, nós fazemos aqui na casa, com muitas das vezes, quando há quadros óbvios de intestino poroso, damos glutamina local para tratar esses orifícios que o intestino aparece, portanto remove essas matérias e revitaliza as células, removendo aquelas que não têm interesse nenhum, que já estão mortas e já deviam ter sido e ainda lá estão. 2 vezes por ano é fundamental fazer a hidrocolonoterapia ou terapia hídrica do cólon. Aqui, no outro sítio qualquer. E é uma coisa simples, é indolor. Totalmente indolor, normalmente dá 30, 40 minutos. Nós temos um aparelho que mede exatamente o estado da pessoa, fazendo com cuidado. Temos uma enfermeira notável, Fernanda Carvalho, que acho que não tenho dúvida que é número 1 a fazer hidrocolonoterapia em Portugal. Se trabalhasse na clínica do Joaquim Anastácio, eu dizia que a Fernanda Carvalho da clínica do Joaquim Anastácio era a número 1. Não é por trabalhar comigo que eu digo, é porque a realidade é essa e as pessoas sabem que é assim. Mas, portanto, tem toda a sensibilidade com palpação que vai fazendo de minuto a minuto, sempre com uma assistência permanente, que não é
chapa 3 para toda a gente, há pessoas que devem ter uns cuidados, outras que devem ter outros, e ela, como especialista, sabe exatamente o acompanhamento que deve fazer nos casos. Há contraindicações que ela sabe quais são, não faz hidroconterapia qualquer pessoa que lá apareça, estuda, vê, e no caso de ser necessário fazer, ela faz, e faz de acordo, de forma personalizada e muito especializada, que ela é realmente a pessoa que faz. Perfeito. É isso que eu preciso. Não agora, mas vai acontecer. Então o mínimo que posso fazer pela paciência que você está a ter comigo é oferecer-lhe o raio da hidroconterapia, com todo o gosto. Hoje é o mínimo que eu posso fazer, você está com uma paciência santa para me ouvir. Olha, e o presente que eu vim ganhar. E o mínimo que posso fazer é oferecer-lhe o raio da hidroconterapia, com todo o gosto. Vai ser o meu presente. Com todo o gosto. É o meu presente plano do simbólico para lhe agradecer. Pós-parto. No plano do simbólico para agradecer a paciência que está a ter comigo. Obrigada, doutor. Sem palavras, sem palavras. Uma última pergunta que tenho para si, que é natureza. Andar descalço, ir para a rua, estar na natureza. Pronto. Os ingleses chamam grounding ou earthing, que é andar de pé descalço no chão, que não seja no alcatrão. Mas no chão, relva, terra, poeira, muito difícil a pessoa fazer isso com alguma regularidade. E não digo que quem anda descalço porque fica doente, não vou dizer uma barbaridade dessas, mas o sistema imunitário desse alguém é muito superior. A Inês é muito nova, não se lembra, mas eu tenho 75 anos e lembro como é que era. Na altura, as pessoas que tinham a vida, normalmente as pessoas com menos posses económicas, andavam em colégios da Câmara locais, não andavam em colégios privados. Muitas das pessoas não tinham dinheiro para os sapatos e andavam descalças. Não adoeciam. Ninguém adoecia. Andavam sempre com as mãos sujas, com os pés sujos. Não adoeciam. Tinham uma imunidade muito superior ao menino que os pais eram ricos e como o miúdo era cábula, para passar de ano só em colégios privados é que conseguiam fazer. Então punham os miúdos em colégios privados, toda a gente doente, não é digo toda a gente doente, mas adoeciam com mais depressa do que as outras pessoas que faziam o earthing e o grounding, que andavam realmente em contacto com a natureza. Depois, a história da vitamina D. Antes de ir à vitamina D, ainda em relação à natureza, o óleo de fígado de bacalhau que os pais davam aos miúdos. Você está com essa cara, vê-se logo que o não tomou, porque era uma michela, uma coisa horrível. Não, mas eu lembro-me do meu pai falar nisso e da minha tia, que é mais nova que o meu pai. Uma charupada que sabia mal para caramba, mas ninguém ficava doente quando os pais obrigavam os meninos a tomar o óleo de fígado de bacalhau. Porquê? O que é o óleo de fígado de bacalhau? É vitamina A e D. As pessoas tomavam vitamina D, se o São Pedro não os queria bafejar com sol para apanhar a vitamina D, quem estava ao ar livre, as pessoas tinham níveis de vitamina D muito superiores, porque andava, não é como hoje, que andam tudo agarrado às consolas e aos iPads e não sei o quê. Na altura não havia nada disso, as pessoas andavam na rua, a fazer as neiras ou não andavam na rua, tudo ao ar livre, tudo a apanhar a vitamina D e a vitamina A, que é notável também, é um antivírico notável também. Ainda por cima, estou com vitamina A, apanha um bocado de sol que fica logo tudo escuro. Havia muitas meninas que comiam em janeiro, antes de entrar na passarela, pessoas que passavam moda, tudo a pedir cápsulas da vitamina A, porque apanham vitamina A com um bocado de sol, ficavam escuras em 2 dias. Bem, mas o óleo de fígado de bacalhau, o A e D, dava de facto esse reforço de imunidade. Você falou da natureza. Tudo quanto tinha a ver com natureza, ou com óleo de fígado de bacalhau para boca abaixo, ou levando com a natureza em cima, levar com a natureza em cima e não estar enfiado dentro de casa, debaixo do teto, andando ao ar livre. Alguns mesmo de pé de chão. As pessoas adoeciam muito menos a energia, havia muito menos doenças que há hoje, para não falar daquelas do espectro do autismo, síndromes de déficit de atenção, cada vez há mais. Na altura não havia nem pouco mais ou menos a quantidade de casos que há hoje. Porquê? Porque se tinha uma vida muito mais em contacto com a natureza. Com a natureza. Natureza é saúde. Não te esqueça que ensinava o Voltaire. O papel do médico é entreter o doente, de preferência, se possível, diverti-lo, enquanto a natureza faz o seu lugar. O que é que o Abraham Flexen, lá do John Rockefeller, conseguiu? Substituir a natureza pelo comprimido. Tudo porque o homem queria ganhar dinheiro com os produtos do petróleo. E é isso que ainda hoje vinga. Mas já está a ser transformado. Eu gosto muito de pensar nisso.
com estes seus testemunhos, com estas suas partilhas sempre. Inês, e eu e pessoas que falam como eu, assim não sou só eu, cada vez há mais pessoas que falam assim como eu, podemos estar sozinhos, mas temos uma grande companhia, sabe qual é? A verdade. Exato. É uma grande companhia, é uma companhia muito forte, a verdade. Nós temos razão, é assim. Mas é preciso ter muita fibra para ser pioneiro. Às vezes um bocado de pancada também ajuda. E um bocado de pancada também ajuda, também é verdade. Doutor, muito obrigada por me ter recebido, por esta conversa maravilhosa, por estas pílulas de consciência que continua a distribuir assim a todos nós. Muito obrigada. Obrigado. Foi um grande prazer, um grande gosto. E eu e a enfermeira Fernanda Carvalho ficamos à sua espera para a hidrocolonterapia. E cá estarei. Contem comigo. Boa sorte, que o Sr. Martim cresça bem, que nasça bem e que você sofra o mínimo possível. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado também. Nada a dizer, é daqueles episódios que me deixa assim emocionada, sem palavras e agradecida, porque aprendo sempre muito e acredito que uma mente, uma pessoa que desperte um bocadinho mais já vai fazer muita, muita diferença. Portanto, imagino que muita gente hoje está aqui a ouvir este episódio e que vai chegar mais informação e mais despertar de consciência. Fico feliz. Até já.